a mão de Deus vai agir. A palavra de Deus para o teu dia, a tua vida, encontra-se hoje em Lucas 8, versículos de 22 a 25, que assim nos diz: E aconteceu que num daqueles dias entrou um barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado, e partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de ventos no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amados, a palavra do Senhor hoje nos traz a reflexão dos discípulos do Senhor juntamente com Jesus Cristo, quando eles entram em um barco e o Senhor dá a seguinte ordem: passemos para o outro lado do lago. Amados, quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, quando nós declaramos que nós somos filhos dele, que nós vamos segui-lo, que nós queremos aprender com ele, que queremos ser imitadores dele, automaticamente estamos dizendo a ele: somos seus discípulos. Estamos dizendo ao Senhor Jesus Cristo, Rabi, ou seja, mestre. Amados, quando nós declaramos a alguém que esse alguém é o nosso mestre, nós estamos declarando que ele nos ensina a como nós vamos viver, e os ensinamentos desse mestre não é questionável, os ensinamentos desse mestre não é refutável. Nós obedecemos porque sabemos que é o correto, que é o certo, que é sublime e que não haverá alterações. Porém, amados, percebam que muitas vezes, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós nos colocamos nos caminhos de Jesus Cristo, quando nós nos colocamos debaixo da palavra de Deus, aqueles frustrados, aqueles que jamais conseguiriam seguir alguém, porque são mestres de si mesmo e não querem obedecer às ordens e aos direcionamentos do Senhor Jesus Cristo, logo vão te dizer: não faça isso, isso é burrice, isto é de um livro velho de mais de 2000 anos, isto é ultrapassado, isto não tem jeito. Amados, as pessoas podem ter o direito de não acreditar, assim como nós temos o direito de crer. As pessoas podem ter o direito de não querer seguir, mas nós temos o direito de escolher seguir. E quando nós escolhemos seguir, nós estamos escolhendo viver o que a palavra nos alerta. Jesus Cristo não disse: olha, se estiveres comigo está tudo ok, nada vai te acontecer. Não, Jesus Cristo é o único na história do mundo, sendo ele homem e também Deus, ele deixou claro: no mundo tereis aflições. Ele não te fez promessas daquilo que ele não podia cumprir. Tudo que ele disse que aconteceria está acontecendo, e outras coisas ainda hão de acontecer. Mas ele deixou claro: no mundo vocês vão ter aflições. Eu, Jesus Cristo, o Senhor de vocês, seu mestre, também passei pelas aflições, mas eu convido vocês a ter bom ânimo. Ou seja, vamos nos fortalecer. Vamos fortalecer aonde, profeta? Na palavra. A palavra é o alimento do nosso espírito, é o alimento da nossa alma. O nosso corpo, nós nos alimentamos com pão, nós nos alimentamos com os alimentos que Deus põe na nossa mesa e que damos graças a Deus todos os dias. Mas o nosso espírito e a nossa alma vem da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse ao Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que brota da boca de Deus. E como diziam os senhores do livro da capa preta, ou seja, os senhores que antigamente só de ter uma Bíblia na mão as pessoas respeitavam. A Bíblia fechada é só um livro, mas ela aberta a todo respeito e reverência, porque é a boca de Deus falando com o homem. Por isso, amados e amadas, venhamos nós ouvirmos as ordens de Deus, venhamos nós crermos na palavra de Deus, venhamos nós nos colocar na presença
presença do Senhor e confiar. Porque o Senhor Jesus, com os seus discípulos, homens que viram milagres feitos por Ele ali na hora, e muitos deles creram porque viram, mas o Senhor disse: bem-aventurado aquele que crer sem ter visto. Amados, eles entraram no barco e Jesus falou: passemos para o outro lado. Você acha que eles vão falar: fichinha, pescadores, isso a gente vai rapidinho do outro lado? Amanhã de manhã a gente até dorme no barco, amanhã cedo dá para fazer o que tem que fazer. Porém, amados, Jesus foi o único que entrou e já dormiu. E veio sobre eles o quê? Uma tempestade de vento naquele lago, de tal forma que subiu ondas, e essas ondas faziam encher de água o barco ao ponto de colocar eles em perigo. Mas pense, amados, quando eles passaram por aquela situação, eles tentavam guardar aquela frase de Jesus: passemos para o outro lado. E olha, Jesus estava ali, visível a eles, diretamente a olho nu. Eles estavam vendo Jesus ali. Enquanto eles estavam desesperados tirando água do barco, Jesus dormia. Até que chegou a hora que eles falaram: não tem jeito, vamos chamar Jesus, Ele pode. Amados, quantas vezes você na sua tribulação, você nas dificuldades, sabe o que você ouve? Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Cadê a fé que você prega, que Deus faz, que Deus cura, que Deus batiza, que Deus liberta, e você nesse desespero? E sabe, amados, quando a gente deixa esse tipo de vento e onda começar a encharcar a gente de medo, encher nosso barco, a nossa vida de medo, a gente começa a ficar em perigo, amados. Por quê? Porque muitas vezes essas águas nos distanciam de Deus, estas águas nos distanciam da palavra de Deus, porque o vento é grande. Você não está certo, você está errado, essa fé não é inteligente, você está sendo fanático. Para de orar, para de buscar, vai curtir a vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso são ondas contra a tua fé, contra o teu barco, contra você. E você tem que tomar cuidado, porque você tem que saber quem é o teu mestre. O teu mestre são aqueles que se levantaram como ondas na sua vida, ou o teu mestre é Jesus que disse: passemos para o outro lado do lago? É por isso, amados, que muitas vezes, por mais que Jesus olhe para você depois e fale: onde está a tua fé? Por mais que ele diga isso, era melhor você ir acordar Jesus e falar: mestre, me socorre, eu estou com medo, eu acho que eu vou perecer, o vento está forte, os levantes contra a minha vida estão enchendo o meu barco de medo, de receios, de dúvidas. É melhor você se dobrar e falar com Jesus e falar: mestre, me socorre, do que você falar: não, deixa lá, não tem problema não, e depois você afunda, e depois você morre. Sabe, amados, quando você tem a oportunidade de se colocar diante de Jesus, se coloque. Quando você tem a oportunidade de estar na presença de Jesus, se coloque. Ao invés de você se desesperar e procurar aqueles que só vão bater na sua fé e vão rir de você quando você não buscar a Deus, vá para diante de Deus e envergonhe esse povo, envergonhe essas ondas malignas do inferno. Sabe por quê? Porque se você buscar o Senhor, Ele vai levantar e até pode olhar para você e falar: onde está a sua fé? Mas você está ali, você está diante dele. Ele vai levantar para esses e vai falar assim: eu te repreendo, vento do medo, eu te repreendo, fúria da dúvida, eu te repreendo, obras malignas, cessem, caiam por terra e calem-se. E pode ter certeza, todos esses medos, angústia, todos esses que se levantaram vão se calar, ficar em silêncio, e vão ver você caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Porque por mais que Jesus olhou para eles e disse: onde está a sua fé? Depois que ele atravessa, nenhum dos discípulos perdeu carteirinha de membro, nenhum deles foi excluído do banco, foi colocado no banco, nenhum deles foi expulso da igreja X ou Y. Não, todos eles permaneceram do lado de Jesus. Sabe para quê? Porque é somente do lado de Jesus que nós vamos aprender a ser melhores. Somente do lado de Jesus vamos deixar de chamá-lo de Rabi e vamos chamá-lo de Raboni, porque Rabi é mestre, mas Raboni é meu mestre.
Então busque ao seu Raboni, chamado Jesus Cristo, porque Ele sim te ensina, te encaminha, te salva e te prepara para uma vida abençoada na terra, mas principalmente uma vida abençoada debaixo das ordenanças da palavra e obediência, para um dia viver no reino dos céus. Amém, meus amados? É por isso, meus amados, que nós precisamos confiar e acreditar em Deus, confiar e estar na presença de Deus em todo o tempo. E pode se levantar, amados, estas tempestades, pode se levantar aqueles que querem impedir você de seguir a este Deus que é maravilhoso, mas você permanecerá na presença de Deus, você permanecerá diante da obediência e da palavra de Deus, porque Ele vai te honrar. Amados, pode ser que vocês tenham visto que apareceu nas mídias sociais, mas fica aqui um exemplo de alguém que é discípulo do Senhor e que entrou no barco da obediência e estava fazendo tudo de forma certa, mas levantou-se ondas tenebrosas, maligno contra a vida dessa pessoa. Amados, uma senhora, ela estava dentro do que é a obediência. As autoridades falaram para ela estar em quarentena, e ela esteve em quarentena. Ela estava em quarentena com os seus filhos. Só que como ela estava em casa, em quarentena, ela começou a fazer culto em casa. Mas ela começou a fazer culto entre ela e seus filhos. Ela não trouxe ninguém de fora. Ela não chamou ninguém de fora. Ela foi exemplo. Ela foi uma discípula de Jesus Cristo. Porém, amados, os vizinhos se incomodaram com ela. Plena 3 horas da tarde, chamaram a polícia para ela, porque o decreto do governo do estado dizia que não era permitido fazer culto. Mas, amados, o culto que estava sendo proibido era dentro de templos, com aglomerações, para que ninguém fosse colocado em risco. Mas ela estava em quarentena, em casa, com os seus filhos em oração. Ainda assim, amados, os policiais foram até a casa dela e disseram que ela não poderia cultuar, que ela não poderia fazer culto em casa, porque era proibido pelo decreto do governo do estado. Amados, é uma questão de interpretação, mas aquilo ali, amados, foi uma questão de ondas que se levantaram, foi uma questão de ondas que se levantaram para fazer com que a fé dela fosse jogada ao chão, com que a fé dela fosse colocada em xeque, ela questionasse a Deus. Mas pode ter certeza, amados, quando os policiais vieram, ela obedeceu, ela não fez culto, mas ela dobrou o seu joelho e ela chamou ao Senhor dizendo: Mestre, ajuda-me, porque eu estou navegando para o outro lado do lago, porém as ondas dos meus vizinhos se levantaram, estou sendo afrontada, levantaram-se contra a minha vida, ajuda-me, socorre-me. Mas levantou-se homens abençoados e entrou em contato com as autoridades competentes, e eles reconheceram que erraram. No outro dia pela manhã, o representante da polícia, ele foi diretamente à casa da senhora com outro policial, e lá conversaram com essa senhora durante 1 hora e pediram perdão, porque o que estava no decreto é que não era para ter culto em igrejas, mas que ela estava fazendo o que era certo. Ela estava orando pelas pessoas que precisavam de oração, ela estava orando dentro da sua casa com os seus filhos, ela não fez aglomeração, e eles autorizaram ela a fazer oração. E ela, como discípula do Senhor Jesus Cristo, ela orou por esses policiais, e ela orou por toda a comunidade, e ela orou por aqueles que necessitavam. Sabe o que é isso, amados? Quando o vento se levanta e a tempestade tenta encher a sua vida com águas de amargura, de tristeza, de decepção, de impedimento, é o Senhor quem vocês têm que chamar, e Ele vai ordenar: cesse esse vento, cala-te água, e você viverá bonanças diante do Senhor Jesus Cristo, e que o nome do Senhor seja exaltado. Por isso, se Deus te der a ordem, faça, e faça debaixo da ordem da palavra do Senhor Jesus Cristo, e Ele te abençoará, e não terá ventos e tempestades que irá parar a sua vida. Amém, meus amados? Amém, amadas?
Vamos orar? Mas antes, amados, disse glória a Deus, aleluia, alegrou-se com o testemunho. Então deixa o seu like, porque o like já faz parte do seu compartilhamento. Quanto mais likes tiver, mais pessoas receberão esta mensagem para que sejam abençoadas e orientadas pela palavra. E você vai estar declarando: eu disse glória a Deus e aleluia. Aproveita, quem não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, periodicamente dá uma olhada na sua inscrição. Se aparecer como não inscrito, se inscreva novamente. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Compartilhe em todas as suas redes sociais: YouTube, e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Leve a palavra de Deus a todos, amados, porque não há nada mais importante do que a palavra de Deus, que traz vida e traz direcionamento para que mais pessoas entendam que só o Senhor Jesus cura, liberta, batiza e, acima de tudo, nos dá vida e vida eterna. Pedimos também que vocês façam uso do nosso e-mail, nossavidaComCristo@gmail.com, pois é um canal de bênção para a sua vida, e Deus, tocando em seu coração, abençoe também este ministério. E agora, com fé e autoridade, vamos orar. Glórias a Deus, Deus tremendo, que testemunho maravilhoso, não é, meus amados? Que coisa linda, que exemplo de fé, de ousadia, autoridade essa mulher teve, porque o vento, a tempestade se levantou, o inimigo ficou furioso, mas sabe o que ela fez? Ela obedeceu, ela não saiu brigando, ela não saiu fazendo escândalo, não, ela se calou, obedeceu às autoridades, mas ao entrar na casa dela, ela dobrou os joelhos e foi orar. E o Senhor levantou o chefe da polícia do estado para ir à casa desta mulher. Olha só, que tremendo, que maravilhoso. Eles estendem as mãos e esta mulher começa a orar por eles, orar pela cidade, orar pelo estado, orar pela nação, orar por todas as pessoas no mundo. Que coisa mais linda, que tremendo, que exemplo maravilhoso. O Senhor, o Mestre, o nosso Senhor Jesus veio e acalmou a tempestade. Glórias a Deus. Qual a tempestade que está te afrontando hoje? Você vai levar esta tempestade agora, este vento agora, porque você vai levar tudo isso diante do Mestre. Você vai chamar o Mestre e você vai ser sincero com o Mestre. Você vai ser sincero com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora, porque você vai colocar nesta oração diante do Senhor a tua tempestade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chega no teu barco e ele vai acalmar este vento, esta tempestade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, Senhor Jesus, é no poder da tua glória, da tua graça, Pai, que em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, Pai, o teu Filho, Senhor, chega diante de ti agora com a nossa causa, com o nosso pedido, Pai. Pai, a tua filha, o teu filho, Pai, chega diante de ti agora com este vento, com esta tempestade na sua vida, Pai, na vida deles, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, acalma este vento, esta tempestade na vida financeira, na vida sentimental, no lar, Pai, na vida desta mãe,
família, Pai. Senhor, entra com providência, Pai, neste casamento. Acalma, Pai. Acalma, Senhor, esse vento. Cessa essa tempestade neste casamento, meu Pai. Senhor, esta jovem, Pai, quer tanto alguém, Senhor, em sua vida, mas nada dá certo, não consegue permanecer com ninguém. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, repreende essa tempestade, Pai, este vento sentimental. Pai, é o teu filho, a tua filha, que muitas vezes não consegue permanecer espiritualmente na tua presença, Pai. Enche este homem, enche esta mulher do teu Santo Espírito, renova espiritualmente a vida deste homem, a vida desta mulher, Pai. Coloca um cântico novo nos lábios desse homem, desta mulher, Pai, deste jovem, da vitória, Pai, na vida do teu filho que está clamando por ti agora, na vida da tua filha que está clamando, Senhor, por causa dessa tempestade, por causa desse vento. Cessa, acalma, Pai, acalma esses ventos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, porque quem está no barco do teu filho, da tua filha, é o teu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele, Pai, que nós clamamos a ti. Dá vitória, Pai, dá vitória, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida do teu povo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar agora, para honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos adorar, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez nas nossas vidas, porque o nosso Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Adoremos. Amém. Nada é impossível para